Uma das principais regras que eu tenho comigo mesmo é a de cuidar do meu eu futuro, tá? Muitas vezes as pessoas ignoram um detalhe bem importante, né? A sua velhice, o seu eu do futuro depende totalmente das suas atitudes de agora. E as pessoas acabam não percebendo que se elas não cuidarem da saúde, da alimentação, de toda a rotina que elas têm hoje em dia, o eu futuro delas vai sofrer as consequências dessa falta de cuidado. Então é muito importante que você se atente a tudo aquilo que você está fazendo hoje. O que você está comendo, se você está se exercitando ou não, se você está cuidando da sua mente ou não, se você realmente está investindo no seu eu futuro para que lá na frente ele seja saudável. Então, aqui vão alguns conselhos de alguém que pensa muito nisso, está cuidando disso e às vezes até mesmo se cobra de cuidar um pouco mais. Há pouco tempo atrás, eu tive um problema naquela pedra no rim, se eu não me engano é no rim. E eu tive que fazer exame e tal, tava sentindo uma dor tremenda. E aí eu descobri que tinha uma pedra. E eu achava que eu bebia água suficiente. Depois eu fui descobrir que eu tava bebendo menos água do que eu devia. Então agora, hoje em dia, eu ando sempre com uma garrafinha de água aqui perto de mim. E eu bebo pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia, porque é a quantidade de água ideal para o meu peso, para o meu tamanho. E uma coisa que eu não pensava tanto, eu não tinha tanto cuidado, e apesar de beber bastante água, eu achava que estava bebendo o suficiente lá e na verdade teve uma consequência por eu não beber o suficiente, o quanto eu devia beber, porque eu não estava tão atento a isso. Logo depois que eu passei por isso, eu comecei a perceber, cara, eu não estou cuidando o suficiente da minha saúde, eu sou extremamente sedentário, porque eu trabalho em casa, eu trabalho sentado, eu trabalho no computador o dia todo, e eu não estava fazendo academia, eu não estava fazendo exercício, não estava fazendo nada para cuidar do meu futuro. E quando eu percebi isso, e eu já me cobrava, sim, de investir no meu futuro, mas eu estava pensando sempre na parte financeira e não na parte da saúde, eu parei e falei, caraca, não adianta nada eu chegar lá na frente com dinheiro no bolso e com uma boa condição financeira se eu não tiver saúde para poder usufruir essa condição financeira. E aí pensando nisso eu falei, cara, vou entrar na academia, vou pelo menos fazer andar de bike, fazer alguma coisa. Simplesmente algum tipo de exercício para poder cuidar do meu eu futuro na parte da saúde. Depois disso, a gente começou a cortar algumas coisas. A gente já tinha uma alimentação legal e tal, mas eu falei assim, vamos mudar um pouco? Só um detalhe, vamos diminuir a quantidade de refrigerante, vamos diminuir a quantidade de fast food, vamos reorganizar aquilo que a gente está comendo em casa, para que a gente cuide um pouco mais da nossa saúde e ingira coisas mais saudáveis, coisas melhores que vão realmente cuidar da gente. E aí, com essa mudança simples, cara, começou a ter mais fruta em casa, a gente começou a fazer mais suco de fruta mesmo, a gente começou a comer realmente um alimento mais rico, né, que realmente sustenta a gente. E eu aumentei também a quantidade de carne, tá, porque a gente é carnívoro, a gente não é nem um pouco vegetariano. Mas assim, comecei a comer carnes melhores, carnes menos gordas e tudo mais, exatamente pensando nessa parte no quesito da alimentação. Além disso, eu voltei a ter o gosto por estudar. Não para aprender necessariamente, não para poder investir, né, no meu futuro, mas para poder estar exercitando cada vez mais a minha mente. Então comecei a gostar mais de jogos também, no sentido de jogos que fazem você ter um raciocínio pleno ali na hora, sabe? E tudo isso são cuidados que a gente está tendo aqui em casa, pensando no nosso futuro. Mas não para por aí. Uma outra coisa que as pessoas esquecem de cuidar muito no momento atual é da sua saúde mental. E quando eu digo saúde mental, como eu já disse, eu estava falando da parte do conhecimento, mas existe a saúde mental no quesito de você se preocupar com as suas emoções. As pessoas acabam deixando de lado, por conta da rotina, por conta do trabalho e tudo mais, acabam deixando de lado as coisas que elas gostam de fazer e que divertem elas, tá? E aí uma coisa que eu comecei a fazer foi, cara, o que eu gosto de fazer? O que eu me sinto feliz fazendo? Tá? E aí eu fui procurando e tal, e cara, eu amo ler mangá, eu amo jogar jogos, eu amo fazer trilhas, então eu comecei a fazer isso de novo. Porque eu tinha deixado de lado, porque a minha maior preocupação, meu maior objetivo era trabalhar para fazer mais dinheiro, trabalhar para fazer mais dinheiro. E eu estava deixando de lado sempre as coisas que eu gostava de fazer, tá? E aí, o que isso gera? Ao longo do tempo, conforme os anos vão passando, você vai focando cada vez mais no trabalho e deixando cada vez mais de lado esse lado do seu hobby, esse lado do cuidado com o seu emocional, com os seus sentimentos, com aquilo que te deixa feliz. E aí, pensando nisso, eu falei, cara, não dá, eu tenho que realmente tirar um tempo para diversão, sem preocupação, sem ligar se aquilo vai trazer algum retorno financeiro ou não, porque eu sou extremamente preocupado com essa parte financeira e eu acabo focando demais nisso. Então eu falei assim, eu tenho que desligar uma chavinha aqui no meu cérebro e falar assim, isso aqui não é uma perda de tempo. Também é um cuidado comigo mesmo, é um cuidado com as minhas emoções, é um cuidado com a minha saúde mental. Então eu preciso sim tirar um tempo para me divertir, seja lá fazendo o que for, entende? E aí, tudo isso começou a
melhorar minha qualidade de vida já hoje em dia. Agora eu tive que dar uma pausa na parte dos exercícios físicos e tive sim que dar um foco maior na parte de entrada de dinheiro porque a minha esposa está grávida. E por ela estar grávida, querendo ou não, nossos gastos, né, tudo aquilo que a gente vai ter que gastar, seja com exame, seja com consulta, vai aumentar. Mas ao mesmo tempo eu sei que é um momento, né, que eu vou ter que fazer esse equilíbrio, mas que logo mais eu tenho que voltar sim a cuidar da minha saúde e a tirar mais tempo para os meus hobbies. Mas eu sei que é o momento, entende? Não é algo que eu vou deixar se estender por tempo demais. Eu sei que é um momento e esse momento é exclusivo por conta da nossa situação atual. Logo mais eu tenho que voltar a fazer coisas que vão cuidar da minha saúde, assim como ela, tá? Minha esposa vai voltar para academia, vai voltar a fazer as trilhas que ela também gosta de bike, vai voltar a ter os hobbies dela, fazer as coisas que divertem ela, porque isso também é importante para ela, principalmente agora que vai ter 2 crianças em casa e ela vai ser muito mais, querendo ou não, pressionada emocionalmente por ter 2 crianças em casa. Tá? Por ser mãe de 2 crianças e principalmente por uma estar recém-nascida, ter a parte da amamentação, o sono ali também vai ser uma parte bem complicada de lidar, que é uma das partes mais importantes também quando a gente fala de saúde, é o sono, você dormir bem. Hoje em dia ela já não está dormindo tão bem. Então o que a gente já fez na nossa rotina? Ela tira sonecas à tarde, para poder organizar melhor e ela não ficar tão exausta durante o dia. Uma conversa que a gente já está tendo para o futuro é que vários momentos do dia eu vou estar carregando a nenenzinha no sling, que é um pano que você envolve aqui o neném, e ele fica como se fosse uma bolsinha no canguru aqui com você. Então eu vou ficar com a neném, seja trabalhando, seja fazendo alguma coisa da rotina, enquanto ela tira uma soneca pesada aí para poder descansar, porque a gente sabe que à noite o nosso sono ele vai ser picado, ele vai ser mal organizado e isso faz parte do momento atual. Depois que a rotina estiver mais estabelecida, a gente vai voltar a se exercitar e a se cuidar melhor. E isso é muito importante, porque quem está junto com você, se você é solteiro, é mais fácil de você organizar essa rotina, esse cuidado com você mesmo. E se você não está fazendo, você simplesmente está falhando com você mesmo. Tá? Porque você não está cuidando do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Sem a saúde você não vai conseguir mais nada. Mas se você é casado, é bom ter essa conversa, esse alinhamento entre os dois, para que vocês possam se ajudar um ao outro a cuidar de si mesmo. Tá? As pessoas esquecem de que isso é importante. Cuidar de si mesmo é extremamente importante porque imagina, se minha esposa fica doente, sou eu cuidando da casa, sou eu cuidando das finanças, sou eu cuidando das crianças e ela está doente porque a gente não deu atenção para cuidar da saúde dela antes. A mesma coisa, o contrário, se eu ficar doente, ela vai ficar extremamente sobrecarregada cuidando da casa, das crianças e das finanças. Então você tem que ter muito cuidado, tem que ter essa conversa, tem que ter esse alinhamento para que os dois estejam bem para poder lidar com toda a rotina, com toda a carga que tem numa família, entende? Então, estou te dando esse conselho aqui porque eu imagino que ele é muito importante e às vezes as pessoas não se dão conta e não dão atenção suficiente para esse assunto. Então, deixa aqui nos comentários, você já tinha pensado por esse lado? Você já tinha parado para poder organizar, alinhar com a pessoa que está do seu lado nesses pontos específicos de saúde, de cuidado com a alimentação, cuidado com os exercícios, tempo de diversão, tempo de lazer e tudo mais? Porque acho que a maioria das pessoas deixam de lado. E é importante, é extremamente importante você pensar nisso. Porque se você não dá atenção para isso hoje, você vai ser cobrado lá na frente. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.